Então vamos começar a nossa live de hoje. A partir de agora a gente começa a nossa live de hoje para falar sobre 4 tipos de pessoas tóxicas que acabam com a sua autoestima. E para começar, eu quero trazer uma pergunta para você refletir. Hoje, você se sente julgada e criticada pelas pessoas com quem convive? Coloca aqui sim ou não. Hoje você se sente dessa maneira? O tempo todo, constantemente, julgada, criticada por pessoas que estão ao seu redor? É muito importante que você responda essa pergunta com sinceridade. E por que você precisa responder essa pergunta com sinceridade? Porque se você responder sim, se você realmente identificar isso significa que você está próximo de pessoas muito tóxicas. Ó, a Edna sim, a Sandra sim, bom dia Kaká, a Zélia também por aqui, a Yoshi também sim, a Edna também sim. Obrigado pela sinceridade de vocês. Quando, por exemplo, nessa situação de você ser criticada, de você ser julgada o tempo todo, é muito comum que essas pessoas que te criticam e te julgam, elas comecem inclusive a ignorar ou minimizar os seus sentimentos e suas opiniões. Faz sentido? Eles começam a minimizar isso. Eles começam a ignorar o que você quer, o que você desejaria. E isso é um trabalho de longo prazo, muitas vezes, que vai minando a sua autoestima. Isso leva a um desgaste emocional muito grande. Porque o tempo todo você não consegue ter voz. Escreva aqui, ter voz. Ter voz. A Vivi, sim, pela família inclusive. E a família normalmente é o ambiente mais tóxico que a gente tem. Inegavelmente. Inegavelmente. A gente pode, claro, né, dentro muitas vezes do adestramento que nós sofremos, a gente às vezes quer acreditar que a família não é um ambiente tóxico. Mas sim, a família é um ambiente tóxico, a gente não pode ignorar isso. Todas as famílias são tóxicas, Ogata? Claro que não. Todas as pessoas da minha família são tóxicas? Claro que não. Mas existem pessoas tóxicas dentro da sua família. E isso faz com que você, muitas vezes sendo criticada, sendo julgada constantemente, você vai perdendo a sua autoestima. Você vai perdendo a confiança em si. E você acaba se moldando muitas vezes a ser um personagem que não é a tua essência. Um personagem que é moldado apenas para agradar as pessoas, para que essas pessoas parem de te criticar e parem de te julgar. E claro que você às vezes faz isso de uma maneira subconsciente, de uma maneira até automática. Por quê? Porque o maior medo que nós temos, e eu quero que você escreva aqui, é o medo da rejeição. Escreva aqui, rejeição. Esse é o maior medo que nós temos, o medo da rejeição. O medo de não pertencer, o medo de não estar dentro de um grupo. E isso vem da nossa ancestralidade, isso vem lá dos nossos antepassados, os Homo sapiens lá de trás, numa terra totalmente inóspita, cheia de predadores. Naqueles tempos, quando o Homo sapiens andava sozinho, ele era presa fácil dos predadores, ele não conseguia derrotar o predador. Em algum momento, o Homo sapiens entendeu que quando ele andava em bando, em grupo, ele derrotava esse predador. Ou seja, lição aprendida. Estar em um grupo é seguro. Andar em grupo é seguro. Andar sozinho não é seguro, é um risco. E para sua mente, tudo se trata de, e eu quero que você escreva aqui, sobrevivência. Tudo se trata de sobrevivência. E para ela é muito importante que você esteja dentro de algum grupo. Então, quando você é criticada, quando você é julgada constantemente, é como se você fosse um problema. E nem sempre você é o problema. Nem sempre você está errada, nem sempre tudo que você faz não é o certo, nada disso. Só que essa pessoa tóxica, ela acaba muitas vezes te convencendo que você é o problema. Alguém aqui se identifica com isso? Você acaba acreditando que você é o problema, quando você não é o problema. E por isso que você, para se moldar, e principalmente para você não ser rejeitada, você acaba o quê? Se tornando um personagem para agradar.
Você acaba se tornando um personagem apenas para não ser rejeitada. E isso te leva a uma grande incongruência. Incongruência. Você se torna incongruente com a tua essência. Você se torna incongruente com quem você é de verdade. E isso acaba levando você, muitas vezes, a não acreditar mais em si. Você acaba, muitas vezes, abalando a tua autoestima. Por quê? Porque é como se você perdesse a sua identidade. De tantas críticas que você escuta, de tantos julgamentos que você recebe, você acaba perdendo identidade. E aí você acaba achando que você é o problema. Então entenda que conviver com pessoas tóxicas é algo que te adoece. E a gente vai falar daqui a pouquinho de algumas doenças que são originadas a partir desse convívio com pessoas tóxicas. Doenças que talvez, infelizmente, hoje você tenha e você não saiba a causa. Mas talvez o que eu vou te falar aqui hoje vai fazer com que fichas caiam. E você vai entender que um conflito que você vive hoje, por exemplo, dentro de uma família tóxica, de uma relação tóxica, isso faz com que você permaneça doente. Sabe aquela coisa de você nunca se curar? Você já fez todos os tratamentos possíveis, você toma todos os remédios possíveis e você não se cura? Por quê? Porque você não está tratando a causa. E é por isso que eu quero que você fique aqui até o final, porque eu vou falar daqui a pouquinho sobre algumas dessas doenças. Mas antes de falar dessas doenças, eu preciso mostrar para você 4 tipos de pessoas tóxicas, 4 perfis, para você talvez identificar quem são essas pessoas. Porque como eu falei há pouco para você, muitas vezes a gente não sabe que nós estamos ao lado de pessoas tóxicas, porque a gente acabou normalizando esse tipo de relação. Faz sentido isso para você? Você acabou normalizando isso. Por isso que para você enfrentar essas pessoas tóxicas, você precisará ter isso daqui, ó. E eu quero que você escreva. Você vai precisar ter blindagem emocional. Escreva aqui, blindagem emocional. Você vai precisar ter o controle dos seus medos, dos seus pensamentos e das suas emoções para você dizer não a essas pessoas tóxicas e especialmente esses 4 perfis que eu vou te mostrar aqui. Você vai precisar ter esse controle, por quê? Porque a sua mente, presta atenção, para ela tudo se trata de sobrevivência e você não estar dentro de um grupo é ruim. E quando você diz não a uma pessoa, há um risco de você não pertencer mais a esse grupo. Faz sentido isso para você? Bom dia, Silvia, seja bem-vinda. Faz sentido isso para você? Então você vai precisar ter o controle desses medos de não pertencer, porque são medos imaginários. Isso não te coloca em nenhum risco mais, com toda certeza não te coloca em nenhum risco, mas a sua mente vai te alimentar disso para que você permaneça onde você está. Tudo bem? Então, identificar esses 4 perfis que eu vou te mostrar agora é fundamental. É fundamental para você recuperar a sua autoestima. Se hoje a sua autoestima está baixa, se hoje você não confia mais em si, isso tudo leva a uma paralisação de vida. Alguém aqui se sente com a vida travada? Coloca aqui sim ou não. Alguém aqui se sente com a vida travada, sem ação? Isso acontece por quê? Porque você perdeu a confiança em si. Você não consegue mais confiar nas suas ações. Você quer, por exemplo, o caminho perfeito. Você quer, muitas vezes, um caminho seguro. E numa transformação de vida não existe caminho seguro. Existe disciplina, existe consistência, existe você seguir em frente, agindo. O problema é que quando eu perco a confiança em mim, eu não ajo. Como que eu vou agir se eu não confio nas minhas ações, nas minhas decisões, nas minhas escolhas? Eu não vou conseguir agir. Então eu paraliso. Agora, por que eu não confio em mim? Porque a minha autoestima está baixa. A minha autoestima baixa gera essa falta de confiança. Então, para eu mudar a minha vida, para eu botar ação na minha vida, eu preciso fundamentalmente recuperar a minha autoestima. E uma maneira de você recuperar a autoestima é parar de machucá-la. Quando você está ao lado dessas pessoas, você enfraquece. O que você precisa? Você precisa estar ao lado de pessoas que te fortaleçam.
Você precisa estar ao lado de pessoas que façam você crescer, que façam você se sentir bem. E aqui presta atenção, não é ter pessoas que vão falar apenas o que você quer escutar. Não, não é isso. Mas são pessoas que vão te ajudar a crescer. Pessoas tóxicas não fazem você crescer, elas fazem você adoecer. Inclusive daqui a pouquinho eu vou falar disso. Eu vou falar de algumas doenças que são originadas por conta dessa relação tóxica que você vive muitas vezes e que você ainda não entendeu a causa. Tudo bem? Então fica aqui comigo, porque agora eu vou te apresentar esses 4 perfis. 4 perfis de pessoas que são tóxicas e que talvez estejam ao seu lado e que você normalizou tanto esses maus tratos, essa maneira tóxica de te julgar, de te criticar, que você normalizou isso. Volto a dizer, pode ser comum você estar ao lado de pessoas tóxicas, mas não é normal. Não é normal você permanecer, e ainda mais depois de consciente, você continuar ao lado dessas pessoas. Você precisa, eu quero que você escreva aqui, você precisa se colocar como prioridade. Escreva, prioridade. Você só vai transformar a sua vida se você se colocar como prioridade. E se colocar como prioridade é dizer não a essas pessoas tóxicas. É você dizer não a essas pessoas que estão o tempo todo te sugando. Estão o tempo todo buscando a sua energia para sobreviver. Então você vai precisar se priorizar. E por isso que ter blindagem emocional é tão importante. Porque quando eu tenho o controle dos meus medos, quando eu tenho o controle dos meus pensamentos, quando eu tenho o controle das minhas emoções, eu consigo tomar decisões muito mais racionais. Tudo bem? Tá fazendo sentido para você? Coloca aqui um coraçãozinho que eu vou te apresentar agora os 4 perfis de pessoas tóxicas. E o primeiro perfil é esse daqui, ó. É o perfil do competitivo. Escreva aqui, competitivo, para você não esquecer. O competitivo tóxico é aquele que deseja ganhar tudo de todos a qualquer custo. O tempo todo ele está competindo com você. Isso é muito comum, por exemplo, nas relações familiares. Irmãos, primos, amigos. Pessoas que estão o tempo todo competindo com você. Ela vê você se destacar um pouquinho e ela quer fazer igual. E ela quer superar você. E ela quer mostrar que ela venceu você. O tempo todo. Essas pessoas são tóxicas. Por quê? Porque o tempo todo ela busca te colocar para baixo. Como se você fosse um perdedor e ela sempre a vencedora. Você conhece alguém assim? Coloca aqui eu, se você conhece alguém assim. O tempo todo ela tenta te colocar para baixo. Ela tenta mostrar que você perdeu e ela ganhou. E isso faz com que ela rebaixe as suas capacidades, as suas qualidades. Ela minimize as suas conquistas. Ela ache que você não é tão boa assim. E você começa a acreditar. Porque o tempo todo ela vem com a vitória dela. A Marta se identificou aqui, deixa eu ver quem se identificou aqui, deixa eu botar os óculos, que a luz hoje não está me ajudando aqui. A Carla, a Cris, várias pessoas se identificaram. Ou seja, o competitivo é um perfil tóxico que o tempo todo busca se colocar à sua frente. Então ele começa a olhar alguém que está brilhando mais do que ele, isso incomoda. E aí ele faz de tudo, e pode perceber, normalmente, ele faz o mesmo caminho que você já fez. Ele faz o mesmo caminho. E aí, ele quer mostrar depois para você que ele conseguiu, que ele é melhor do que você não foi tão boa. E o grande problema é você acreditar nisso. Quando você começa a acreditar nisso, quando você começa a achar que realmente você é uma perdedora, o que acontece? Abala a tua autoestima. E sem autoestima, a Paty, nossa, faz todo sentido. Eu falei que essa live fichas iriam cair brutalmente. Vão cair brutalmente. Isso porque, Paty, a gente não chegou nem na parte das doenças ainda. Fica aqui comigo. O competitivo, ele tira de você a sua autoestima.
porque você acha que você não é tão boa, que você é uma perdedora. E não. A primeira coisa que eu quero que você entenda aqui, que você acredite no que eu vou falar é: você não é uma perdedora, você não é um perdedor. A sua situação hoje pode estar difícil, a sua circunstância ela pode ser complicada por N motivos. Mas eu quero que você escreva aqui. Escreva aqui: eu sou forte. Eu sou forte. Você é mais forte do que você imagina. Você é muito mais forte do que você imagina. É só você pegar a pior situação que você já viveu na sua vida e você está aqui, você superou. Ou seja, você é capaz sim de superar esses obstáculos. O problema é, se eu estou constantemente ao lado de uma pessoa tóxica como o competitivo, como que eu vou achar que eu sou capaz? Eu jamais vou me sentir capaz, porque o competitivo está me mostrando a todo momento que eu sou um perdedor e que ele é o campeão. Tudo bem? Faz sentido? Boa, Edna. Eu sou forte. Isso, Yoshi. Eu sou forte. Vou mostrar agora o segundo perfil. São 4 perfis que eu vou te mostrar de pessoas tóxicas. Muitas pessoas se identificaram aqui, né? De talvez estar lidando hoje com um competitivo. Esse competitivo está na tua família. Esse competitivo está entre seus amigos, os amigos do trabalho, por exemplo. Isso é muito comum no trabalho. Os competitivos, eles fazem de tudo para mostrar para você que eles são bons e que você é uma perdedora, um perdedor. Tudo bem? Vamos aqui para o segundo perfil. Depois do competitivo, a gente vai falar da vítima. Escreva aqui: vítima, para você não esquecer. A vítima é aquela pessoa, claro, que se faz o quê? De coitada. É aquela pessoa que se coloca sempre numa posição de que o mundo deve alguma coisa para ela. Porque ela é injustiçada, nada dá certo para ela, ela se coloca como a pessoa que nunca tem responsabilidade de nada, que não tem culpa de nada. As coisas acontecem porque ela é uma pobre vítima da vida. Lidar com pessoas vítimas, com esse perfil da vítima, sugam a sua energia. Por quê? Porque você até se sente culpada. Quando você olha, né, você escuta as histórias da vítima, você fala o seguinte: nossa, a minha vida, com todos os problemas, até que ela é boa. Olha só a vida dessa coitada aqui. E você sente pena dessas pessoas. Alguém aqui reconhece pessoas vítimas próximas a você, próximas a si, próximas do seu círculo? Normalmente pessoas vítimas são familiares. E familiares bem próximos, que se colocam nessa posição de vítima, nessa posição de que elas precisam de ajuda o tempo todo. E isso se torna patológico. Por quê? Porque você se doa a essas pessoas de uma maneira tão brutal que você acaba perdendo o quê? A sua identidade. Você começa a viver o problema dessas outras pessoas. É muito pesado conviver com uma pessoa tóxica com um perfil de vítima. É muito difícil. Por quê? Porque ela suga toda a sua energia. Ela suga toda a sua energia de uma maneira tão brutal que você se esgota rapidamente. E não é à toa que você adoece muitas vezes. E você adoece de uma maneira brutal. Porque elas sugam a sua energia vital. Tudo bem? Essas pessoas vítimas, elas acreditam que os outros têm a obrigação de ajudá-las. Eles acreditam piamente que você tem a obrigação sim de ajudá-las, porque a vida delas é uma história mexicana de muito drama e que ela não tem responsabilidade nenhuma nisso, que ela é uma vítima da vida. E você, que tem uma vida, digamos, melhor do que ela, tem a obrigação de ajudá-la. E não, você não tem essa obrigação. Você precisa ajudá-la se você quiser, se isso fizer sentido para você. Tudo bem? Beleza? Você entendeu aqui a vítima? Alguém se identificou? Deixa eu só mudar de posição aqui, porque eu não estou enxergando. Está muito a luz aqui hoje, o sol está uma delícia, mas eu não estou enxergando nada. Deixa eu ver aqui. Algumas pessoas, sim, maravilha, ótimo. Você está identificando essas pessoas ao seu redor. Então é muito importante para você entender que quando você identifica essas pessoas,
Você agora vai começar o quê? A entender que você vai precisar sim se blindar delas para que você não se enfraqueça. Se você quer transformar a tua vida, quem aqui quer transformar a vida? Escreve eu aqui, eu quero saber quem realmente quer transformar a própria vida. Se você realmente quer, você não pode mais ficar à mercê desses perfis tóxicos. Eu te apresentei 2 até aqui, o competitivo e a vítima. Tem mais 2 que eu vou te apresentar. E eu vou te falar daqui a pouquinho de algumas doenças que surgem a partir dessas relações tóxicas. E talvez você hoje vai entender aqui o porquê que você não consegue se curar. Por que que você não consegue se salvar muitas vezes dessas enfermidades? Tudo bem? O terceiro perfil é esse daqui. É o perfil do crítico. Escreva aqui, crítico. O perfil do crítico. É aquela pessoa que você dá bom dia e ela te critica. Por que bom dia? Tá um dia lindo como esse aqui, pelo menos aqui onde eu estou em São Paulo, céu azul, sol maravilhoso, pássaros cantando, e aí você diz bom dia e ela diz, por que você está falando bom dia? Ela tá te criticando o tempo todo. Normalmente, pessoas críticas, com esse perfil do crítico, elas estão muito próximas a você. Papai, mamãe, marido, esposa, são pessoas que estão ali o tempo todo te criticando. Então, ela não consegue ver nada de bom no que você faz. O tempo todo ela busca fazer com que você se sinta errado, errada na situação. Ela dá ênfase sempre ao negativo. Ela não consegue enxergar que você talvez esteja evoluindo, que você esteja construindo algo. Ela critica o que você está fazendo. Por quê? Porque para ela é importante se mostrar como a correta. Para esse tipo de perfil é importante que essa pessoa se mostre como alguém infalível. E se você perceber, presta muita atenção, porque agora fichas vão cair. Se você perceber bem, o crítico, normalmente, ele te critica com coisas muito fúteis. Não existe aquela chamada crítica construtiva, que aliás eu não acredito muito. Não acho que nenhuma crítica ela é construtiva, não acho. Crítica é algo que vem com um negativismo, muitas vezes. Então essa crítica, esse excesso de críticas, pode perceber, são muitas vezes de coisas fúteis, de coisas bobas. Só que isso vai minando o quê? A sua força emocional. Muitas vezes você vai se enfraquecendo. Por quê? Quando alguém te critica, você perde a confiança. Opa, será que eu estou errado? Será que eu não estou fazendo isso bem? Será que a minha decisão não é a correta? Isso te leva a uma zona de, e eu quero que você escreva aqui, insegurança. Insegurança. E isso, Paty, pessoas negativas nos adoecem. E daqui a pouco a gente vai falar disso. De como isso se transforma realmente numa doença. Como se transforma em doenças. Esse excesso de proximidade com pessoas críticas, com pessoas vítimas, com pessoas que estão competindo com você o tempo todo, que são esses perfis que eu estou te apresentando aqui de pessoas tóxicas. Então esse excesso de críticas tira a sua confiança e, claro, abala a sua autoestima. É impossível você manter uma autoestima saudável convivendo com pessoas que o tempo todo estão te colocando para baixo, que estão despertando em você inseguranças frequentes, diárias. Se você está insegura, como é que você vai agir? Como é que você vai, por exemplo, criar o seu negócio? Como é que você vai prosperar? Como é que você vai fazer uma transição de carreira? Essas pessoas estão o tempo todo te criticando. E volto a dizer, essas críticas são por coisas fúteis muitas vezes. Ah, porque você segurou o copo errado, porque você está fazendo a live contra o sol, sei lá. Elas começam a inventar coisas. Só que isso vai minando, porque, presta atenção, a gente aprende de duas maneiras. A primeira, e é onde muitas vezes o crítico ganha de você, é porque uma das maneiras que a gente aprende é por repetição. Sabe aquela coisa de você tanto ouvir uma coisa? Você escuta, você escuta, você escuta, você escuta, você escuta. Isso faz com que você aprenda e você acredite nisso. Por isso que, presta atenção agora, a infância
A infância moldou quem você é. E você talvez conviva com uma pessoa tóxica desde a sua infância. Se você foi muito criticada, por exemplo, pela mamãe, pelo papai, sabe aquela coisa? Você não faz nada certo, você faz tudo errado. E existia muita comparação entre você e, por exemplo, o seu irmãozinho ou sua irmãzinha. Isso tudo vai se solidificando aqui. Então, claro que você hoje, talvez aos 30, aos 40, aos 50, você não consiga agir. Por quê? Porque você não tem confiança. As pessoas colocaram tanta insegurança na tua mente que você não consegue dar um passo sem que você esteja amparada. Entende isso? O crítico. Por isso que eu digo, o crítico, normalmente esse perfil, ele está muito relacionado a mãe, pai, marido, esposa, filhos também, pessoas muito próximas. E aí você vai falar para mim o seguinte: ô Gata, mas são pessoas que eu não posso me afastar. São pessoas que eu convivo, eu gosto delas. Ok. Só que aí uma pergunta que eu vou te fazer agora. Conviver com essas pessoas talvez esteja te adoecendo. E você vai suportar isso até quando? Você acha que você vai resistir por quanto tempo? Você precisa entender que você precisa se tornar prioridade da sua vida para aí sim, você tomar decisões. Por isso que você vai precisar identificar essas pessoas, esses perfis. Eu te apresentei 3 aqui, vou te apresentar o 4º daqui a pouco. Você precisa, sem dúvidas nenhuma, se blindar para poder o que? Resistir. Para que você não enfraqueça mais. Entende isso? Então, você vai ter que criar alguma estratégia para se blindar dessas pessoas. Talvez você não possa ficar o tempo todo ao lado dessas pessoas. Talvez você tenha que diminuir, por exemplo, a presença física. Talvez você tenha que diminuir a presença ali no WhatsApp, nos grupos, por exemplo, que você está ao lado dessas pessoas tóxicas. Você vai precisar se afastar sim um pouco para se fortalecer. Agora, se você não quer mudar a sua vida, continua do jeito que está. Continua com essas pessoas tóxicas. Mas provavelmente você não vai durar muito. Por quê? Porque isso adoece. Estar ao lado de pessoas tóxicas adoece. Tudo bem? Tá fazendo sentido? Coloca aqui um coraçãozinho que eu vou te apresentar o quarto perfil. E esse perfil que eu vou te apresentar, ele talvez seja o mais tóxico de todos. E de uma certa maneira, ele traz um pouquinho das características dos 3 primeiros. É como um combo. É como um combo dos 3 perfis que eu já te apresentei aqui. Que é o perfil do desvalorizador. Escreva aqui, desvalorizador. É esse perfil. É aquela pessoa que faz você acreditar que você não merece. Que você não é merecedora das coisas boas da vida. O tempo todo, o desvalorizador quer mostrar para você que você é inferior, que você não é bom o suficiente. O tempo todo. E ele fala isso muitas vezes abertamente para você. É o famoso não tem papas na língua, sabe? É por meio de falas e de atitudes que ele vai mostrando, por exemplo, que as suas necessidades são menores, não são tão importantes, que você está reclamando demais. Porque, por exemplo, eu sou um pouco vítima. Eu sim tenho todos os problemas do mundo, você não. Então ele não te dá atenção. Ele faz com que você não se sinta verdadeiramente valorizada. E aí, claro, uma pessoa desvalorizada, ela muitas vezes, ela fica totalmente sem autoestima. Se ela não sente que tem um valor, que ela merece estar dentro de um grupo, que ela merece talvez a prosperidade, claro que ela vai enfraquecer. Ó, a Vérnia, conheço bem esse. Alguém aqui também conhece, assim como a Vérnia, pessoas assim, o desvalorizador? São pessoas que sempre estão minimizando o que você faz, o que você sente. São pessoas que não te elogiam. É difícil ela te elogiar. Mas ela te responsabiliza por tudo que dá errado.
tudo que dá errado. Olha lá, os passarinhos estão cantando. Culpa sua. Ah, vai chover. Culpa sua. O tempo todo ela faz questão de realmente te responsabilizar pelos problemas. A Daisy, como conheço. São pessoas que fazem comentários muitas vezes sutilmente desagradáveis. E sabe o que é o pior? E aqui eu quero que você preste muita atenção, porque agora talvez fichas caiam ainda mais. São pessoas que elas fazem de tudo para você ceder. A Patrícia, esse ganha de todos. Fazem você ceder. Elas são extremamente persuasivas e quando você principalmente está com a sua confiança abalada, sua autoestima machucada, você se torna mais vulnerável. E essa pessoa tem muitas vezes consciência disso. Então ela faz de tudo para você muitas vezes ceder de uma posição, ceder, né, de algo que é importante para você, que vocês estão em disputa. E aí isso só aumenta, isso alimenta ainda mais a sua autoestima, a sua baixa autoestima. Isso faz você perder ainda mais a sua confiança em si. Ana Paula e Ana, conheço bem. As fichas estão caindo. Essa live está muito boa demais, diz a Cacá. Isso porque a gente nem chegou na parte das doenças, que eu vou chegar agora. Que eu vou chegar exatamente agora. Que eu quero que você preste muita atenção. Continuar ao lado desses perfis, dessas pessoas tóxicas. E aqui eu separei em 4 perfis: o competitivo, a vítima, esse desvalorizador que você viu agora, que é um combo dos 3 primeiros aí, e também esse crítico. Isso faz com que você adoeça. Então eu quero que você entenda isso daqui, ó. Guarda isso para você. Conviver ao lado de pessoas tóxicas adoece. Adoece. Toda doença, ô gata, agora presta muita atenção. Toda doença tem fundo emocional? Não. Mas eu diria que a maioria das doenças tem sim fundo emocional. Claro que primeiro você precisa investigar sobre o ponto de vista clínico se existe, né, algo no órgão, naquele tecido. Você precisa investigar isso. E a medicina está aí exatamente para isso. Porém, a causa, normalmente ela tem fundo emocional. As doenças, elas têm origem em conflitos emocionais. Escreva aqui: conflitos emocionais não resolvidos. Porque teoricamente esse corpo que você tem aqui, ó, coloca assim, ó, faz assim no seu corpo agora, se você puder, faz assim, ó, toca no seu corpo. É importante você tocar no seu corpo. Esse corpo é uma máquina perfeita para garantir a tua sobrevivência. É uma máquina perfeita mesmo, perfeita. Então, teoricamente, você não deveria adoecer. Você não vê um leão, por exemplo, né? Ah, o leão lá na floresta, né? O leão da floresta, não o leão que infelizmente é enjaulado. Mas o leão da floresta, ele não tem, por exemplo, reumatismo, ele não tem artrose, não tem nada disso. Por quê? Porque o corpo dele se regenera. Se ele toma uma mordida lá de um outro animal, ele se regenera. O corpo se regenera e ele está prontinho de novo para uma nova batalha. O problema é que nós, seres humanos, vivemos conflitos emocionais que não foram resolvidos. Então, por exemplo, quando você convive com uma pessoa tóxica, você muitas vezes não consegue se colocar. Alguém aqui se identifica com isso? Você não consegue se colocar. Porque essa pessoa, por exemplo, é o crítico. Então ela está te criticando o tempo todo e você não consegue se colocar. Isso é muito comum aonde? No casamento. Vamos pensar no casamento? No casamento você muitas vezes não consegue se colocar. Existe aí um conflito. Um conflito de território. Escreva aí, conflito de território. É como se existissem 2 leões, 2 cachorros, vamos para o ambiente doméstico. 2 cachorrinhos brigando por esse território.
Só que um tá latindo mais e o outro tá o quê? Quietinho, quietinho. Por exemplo, alguém aqui sofre de asma? A asma, ela pode estar originada, ela pode ser originada, ter como causa exatamente o quê? Essa falta de poder se expressar, ou seja, você se sente o quê? Sufocada. Você se sente asfixiada. Você se sente sobrecarregada emocionalmente, porque você não consegue se colocar. E aí, você tem crise de asma, por exemplo. Faz sentido isso para você? Então, você precisa entender o conflito que você está vivendo hoje na tua realidade. Então, quando você está vivendo com uma pessoa tóxica, por exemplo, no casamento, que você não consegue se colocar, talvez você tenha asma. Talvez você tenha aí um irmão, um chefe, sei lá, alguém que não consiga, que não te dê espaço. E claro, você vai ter o quê? É um conflito de território. E você não consegue se colocar. E aí você tem um problema respiratório. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho se isso faz sentido para você. E é por isso que aí eu preciso o quê? Tratar a causa. O grande problema hoje das doenças e da maneira como elas são tratadas é que se trata o quê? O sintoma e não a causa. Ó, tem uma maritaca. Olha só, olha só. Eles pararam bem aqui as maritacas. Muitas vezes você só trata o sintoma e você fica refém de remédio. E isso não resolve o problema. É por isso que você vai precisar se livrar dessas pessoas tóxicas. Por isso que você precisa ter blindagem emocional para lidar com elas. Porque enquanto você, por exemplo, estiver sufocada, você não vai conseguir se colocar, e aí o que acontece? O teu corpo adoece. E é por isso que você tem a dificuldade de respiração. Um outro conflito, um conflito, por exemplo, de autodepreciação. Ou seja, você vive com uma pessoa que te desvaloriza o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Você vai o quê? Muitas vezes se sentir inútil, você vai se sentir incapaz, impotente. E aí você vai ter problemas, por exemplo, problemas renais. Problemas renais. Por que, Gata, que eu vou ter problemas renais com autodepreciação? Por que eu vou ter problemas renais porque uma pessoa me desvaloriza? Porque aqui no seu sistema renal, o que tem ali em abundância? Água. Água. E água é vida. Então, se eu estou sendo desvalorizada, é como se a vida não valesse para mim. Então, eu vou ter algum problema. E muitas vezes, infecção urinária, por exemplo. Infecção urinária tem a ver com conflito de território. Tem a ver com conflito de território. O que os cachorrinhos fazem? Por exemplo, quando um cachorrinho ele vai para um lugar novo, né? Ele chega numa casa nova. O que ele faz? Qual que é a primeira coisa que o cachorrinho faz, especialmente os machos? O que eles fazem? Xixi. Começa a fazer xixi em um monte de lugar. Por quê? Porque é uma maneira dele demarcar território. Quando eu, dentro de um conflito de território, eu não consigo me colocar, porque existe uma pessoa tóxica que está me sufocando, uma pessoa tóxica que não permite que eu seja, né, aquilo que eu gostaria, não consigo me colocar num casamento, eu não consigo me colocar na família, não consigo me colocar no trabalho, esse xixi fica preso. E aí o que acontece? Eu adoeço. Entende o porquê que você precisa se blindar de pessoas tóxicas? Está compreendendo que conviver com pessoas tóxicas não apenas ataca a sua autoestima, mas te adoece também? Faz com que você permaneça doente? Entende isso? Você não pode mais permitir que a sua vida ela seja desvalorizada por conta dessas pessoas. Ô Gata, mas essas pessoas são próximas.
Eu sei. Eu sei. Mas você tem que se colocar como prioridade. Se você não se colocar como prioridade, é você que não vai aguentar essa carga e uma hora você vai pifar. Português bem claro. Você não vai aguentar. Você talvez hoje já chegou a esse ponto de doença, talvez até de uma doença crônica, porque você vive essa situação há anos. Não é uma novidade para você. Por isso que eu digo, isso pode ser comum, mas não é normal. Você não pode normalizar isso. Você não pode normalizar. E você precisa sim recuperar a tua autoestima. A tua autoestima, ela é a base da confiança. E quando você volta a confiar em si, você age. Você age. Por isso, guarda essa frase aqui que eu quero que você leve aí para o seu travesseiro hoje. Autoestima não é um luxo. É uma necessidade para uma mente saudável e para uma vida saudável. Você precisa lutar sim pela sua autoestima. E como que você vai recuperar a sua autoestima? Se colocando como prioridade. Você não pode mais negociar a sua autoestima ao lado dessas pessoas tóxicas. Você não pode mais permitir que essas pessoas tóxicas te adoeçam. Você não pode mais permitir que essas pessoas tóxicas te desvalorizem, te julguem o tempo todo, que te critiquem. Enquanto você permitir isso, a sua vida não vai andar. Você seguirá no mesmo patamar com os mesmos problemas. Agora, se você realmente se cansou disso, está na hora de você recuperar isso, recuperar a sua autoestima e, claro, se blindando dessas pessoas tóxicas. Você precisa se proteger delas. Por quê? Porque isso vai te adoecer cada vez mais se você não fizer nada. E aqui, uma coisa que é verdadeira que eu vou te falar aqui. Essas pessoas tóxicas, elas não vão mudar. Elas só vão mudar se, em algum dia, elas entenderem que isso é prejudicial a elas. Só dessa maneira. Então não fique nessa esperança que um dia essa pessoa tóxica ela vai melhorar, ela vai ficar boa, ela vai me compreender, ela vai parar de me criticar. Se ela não quiser verdadeiramente, se ela não tiver um motivo muito forte para isso, esquece. Por isso que isso cabe a você, isso está no seu controle. Isso está no seu controle. Você se blindar, se proteger dessas pessoas para que você realmente transforme a sua vida. Tá bom? Eu espero que você tenha gostado dessa live. Então coloca aqui um coraçãozinho para saber se você gostou desse conteúdo. Eu estou pensando aqui, eu queria saber de você se... Eu estou pensando, até perguntei isso ontem e acho que hoje tem novas pessoas aqui. Eu estou pensando em fazer uma aula sobre doenças de fundo emocional. Isso para você faz sentido? Coloca aqui sim ou não, se isso faz sentido, uma aula sobre doenças de fundo emocional, para eu explicar algumas doenças que têm fundo emocional e que talvez possam te ajudar aí a entender o que você tem hoje. Coloca aqui se isso faria sentido para você, se você se interessaria por isso. Oh, legal, muito obrigado, maravilha, já quero, excelente, boa, gratidão. A Claire, sim. A Vérnia, sim. Legal, coloque aqui. Bom, amanhã tem live da blindagem emocional, enquanto você coloca aqui, e a gente vai falar sobre procrastinação. A gente vai falar sobre as causas secretas da procrastinação. É sobre isso que a gente fala amanhã, às 8 horas da manhã. Legal, muita gente aqui querendo a aula. Legal. Eu vou pensar aqui em, sim, fazer uma aula bem específica sobre doenças emocionais, para você talvez entender isso, para que você compreenda o que são quais são as causas emocionais de muitas doenças que nós temos. Hoje eu te falei aí da asma, né? Uma outra causa da asma, agora que me veio aqui à mente, eu falei de conflito de território, mas uma causa da asma tem a ver com a maneira como você nasceu. Sabia disso? Eu sei porque eu tive asma e eu curei esse conflito, eu solucionei esse conflito que existia quando eu fui na causa, né? E a hipnoterapia me ajudou demais nisso. Foi através da hipnoterapia que eu consegui ressignificar isso, eu consegui mudar a interpretação que existia aqui. Eu nasci de fórceps, né? O meu nascimento foi meio traumático,
porque o cordão umbilical já estava enrolado. Minha mãe disse que eu nasci roxo. Então, assim, a maneira como eu nasci acabou desencadeando essa questão da asma na minha vida. Então, quando eu vou na causa, e como eu fui, eu não preciso mais ter esse conflito. A minha mente entende que isso está resolvido. Então eu vou preparar uma aula bem especial aí para você. Tá bom? Olha, um ótimo dia para você. Abraço!